Aproveitando o foco em storage mid-range do portfólio da Dell, hoje a gente vai falar sobre Unity, storage Unity. Tiagão, um resumo aí do Unity, principais features e aquilo que a gente pode entregar de valor para os nossos clientes. Perfeito, Fábio. O Unity ele é um excelente storage para quem procura armazenamento de bloco, armazenamento de arquivos ou Unified. Ele é um storage Unified. Ele armazena blocos e arquivos no mesmo storage. Com bastante performance, com limitações, restrições de latência, a gente consegue trabalhar assim. Com conexões importantes com aplicações para gestão integrada, por exemplo, de snapshot. E com conexão com nuvens públicas para a gente trabalhar com resiliência, utilizando nessa jornada para a nuvem, né? Com resiliência, utilizando, por exemplo, a nuvem da F2IT. Tiago, apesar de ser um storage unified, ou seja, tratar tanto bloco quanto file na mesma controladora, é importante a gente entender de forma diferenciada como é que o Unity separa o tratamento do dado no segmento file e no segmento bloco. Então vamos começar com file. Sobre segurança, o ano passado a gente teve uma onda enorme de ataques de ransomware e é um assunto que está sempre em pauta, crescendo cada vez mais. Como que o Unity trata essa questão da segurança, principalmente em file, que é a porta de entrada para ransomware? A gente consegue, dentro do Unity, subir o famoso File Server, um serviço para file lá dentro. Esse serviço a gente consegue integrar, por exemplo, com o domínio do cliente para que ele tenha suas políticas de acesso, de cotas, enfim, gerenciadas, né? Além disso, o Unity tem uma funcionalidade chamada Common Antivirus Agent, que nada mais é, como o nome diz, um agente comum de antivírus compatível com os principais antivírus do mercado, que possibilitam, por exemplo, a gente fazer identificação, isolamento de ameaças na raiz, dentro do próprio storage, sem que ele acabe se espalhando, enfim, pelos endpoints, pelas máquinas dos usuários, né? Em termos de segurança, a gente consegue ajudar também. A gente não está falando só de gestão dos dados, mas como você falou, segurança é muito importante. Ou seja, mais uma camada de segurança para se proteger contra qualquer tipo de ataque. Exatamente. Perfeito. Falando sobre integração com nuvem, como é que o Unity endereça essa questão, principalmente ainda sob o prisma de file? De file. Então, quando a gente está falando de file, né, nós temos ferramentas como o Live Optics, o Dossier, é uma ferramenta que nos permite fazer uma análise completa, um dossiê do file server do cliente. E o que acontece? Que não é surpresa, mas acaba sendo, né? Grande parte, talvez a maioria desses arquivos são arquivos de longa retenção, que não são acessados. Poxa, nós compramos um storage all flash, com discos de extrema performance. A gente tem 10, 15 terabytes de arquivos de retenção em cima desses discos, não faz tanto sentido, né? Então, por que não fazer uma tierização, por exemplo, do file com a nuvem? Os arquivos que são acessados permanecem no local, perto da minha aplicação e dos meus usuários, e os arquivos que são de longa retenção ficam armazenados numa cloud pública, na cloud, por exemplo, da F2IT. Quem gerencia isso é o Cloud Tiering Appliance, uma feature, uma funcionalidade inclusa no Unity, que permite uma tierização automática acontecer da parte file dos arquivos dentro do Unity com uma nuvem pública, mantendo, por exemplo, um thumbzinho, um atalho para aquele arquivo dentro do storage. Quando o cliente vai acessar, ele acessa o arquivo da mesma forma, como se ele estivesse local. O storage busca esse arquivo da nuvem pública, traz para o cliente. No momento em que esse arquivo começa de fato a ser acessado, ele vem e o storage fica fazendo essa comutação de arquivos de longa retenção com os arquivos quentes do storage para a cloud automaticamente. Muito bom. Então agora passando para o lado de bloco. Um dos principais temas e preocupações dos clientes em relação ao storage de bloco é a performance. Como que a gente endereça essa questão da performance dentro do Unity visão bloco?
perfeito. Com o Unity a gente consegue entregar muita performance, né? Dessa linha mid-range, como nós estamos falando, ambas, tanto o SC Series quanto o Unity, nós temos opções híbridas e all flash. No entanto, o Unity ele mantém os arquivos muito próximos do hardware. Isso nos permite entregar latências realmente importantes, né, interessantes e baixas. Além disso, nós temos uma funcionalidade muito importante chamada Fast Cache, que nada mais é do que levar o cache para perto do processador da controladora, um cache de escrita muito rápida para que a gente consiga aumentar a performance colocando o dado cada vez mais próximo do processador. Uma outra preocupação, além da performance, talvez a preocupação número 2, em relação à integridade dos dados. Como é que ferramentas que a gente tem no Unity que ajudam a garantir a integridade dos dados? Perfeito. Então no Unity a gente consegue fazer integrações com os principais antivírus, ERPs do mercado, né, para que a gente coloque a gestão essa análise da integridade dos dados dessas aplicações na mão do próprio software. DBAs gostam muito disso, né? Porque eles conseguem com o Unity, por exemplo, analisar se os dados que estão dentro do storage de fato estão íntegros. Se as cópias que a gente mantém no snapshot, por exemplo, estão íntegras. Uhum. Bacana. E para finalizar, proteção do dado, replicação de dados, como é que a gente consegue endereçar isso? Então, é muito interessante isso, muito importante isso, porque é um diferencial bacana do Unity. Nós temos um Virtual Appliance do Unity, nada mais é do que um Unity virtual. Imaginem na prática o seguinte cenário: eu tenho na minha empresa um servidor de virtualização, um Vertex da Dell EMC, por exemplo, que é uma infraestrutura de consolidação de servidores, mas eu não tenho um storage. Eu tenho virtualização. Eu posso subir o Unity virtual dentro desse ambiente e utilizar o Virtual Appliance do Unity para gerenciar os discos onde as minhas máquinas virtuais estão gravando. Fazendo isso, eu consigo replicar o Unity virtual que está no cliente com o Unity que está numa cloud, na cloud da F2 IT, por exemplo. Ou então, se o cliente tem um Unity, ele consegue replicar uma filial para dentro do seu storage de uma maneira muito simples, sem ter, na verdade, um outro storage, a necessidade de ter um outro storage lá. A gente sabe que é importante, porque o storage tem a sua controladora, garante a sua própria performance, cuida e isola o dado, né? Mas a gente consegue possibilitar dessa forma configurações flexíveis e que ajudam a proteger os dados dos nossos clientes, né? Com resiliência, por exemplo, com redundância, enfim, colocando isso dentro de uma cloud. Ótimo. Show de bola, Thiagão. Para finalizar, aquele resumo do Unity com os principais benefícios, as principais features, o que o cliente pode esperar quando a gente começar a trabalhar um projeto e colocar o Unity como solução de armazenamento. Perfeito, Fábio. O cliente do Unity é um cliente que está em busca de um storage com performance, de um storage com data service, com serviços de dados, de um storage que tenha funcionalidades diferenciadas. É um storage diferenciado. Ele trabalha com agente de antivírus no file, ele trabalha com tierização para cloud, o que não é comum de se ver no mercado, muito menos em storages da linha SMB, como a gente costuma dizer, ou mid-range, né? Mid-market. Então, integração naquela jornada do cliente para transformação de TI, naquela jornada do cliente para a nuvem, o Unity é uma boa pedida. A gente já começa a integrar o cliente com a nuvem, a gente já começa a possibilitar o cliente a fazer replicações, por exemplo, de uma estrutura que o cliente tem na nuvem pública para a nuvem privada ou vice-versa, de modo que o cliente consiga ter controle sobre todos os dados que ele possui. Perfeito. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, estamos totalmente à disposição para a gente poder explorar melhor cada uma dessas features e muito mais, ver como essas features fazem sentido no ambiente de vocês. Espero que tenham gostado. Quer saber mais? Acesse nosso blog, f2it.com.br/blog e siga-nos no LinkedIn. Thiago?
Muito obrigado por terem nos acompanhado, assistido esses vídeos, esses dois que falamos, né? Esse de Unity e o anterior, no qual falamos sobre SC Series. E reitero que estamos muito próximos a F2IT, precisando, querendo e tendo curiosidade a respeito das funcionalidades todas dos nossos storages. Procurem a F2IT, nos procurem. Obrigado, pessoal. Um abraço.